bem? Hoje a gente vai falar sobre direção defensiva, tá? Essa é a segunda maior matéria que a gente tem que estudar, né, para nossa prova, e ela é um pouco extensa, né? Então a gente vai falar hoje das condições adversas, tá? São algumas. Então, eu vou passar a matéria agora para vocês e aí na sequência eu vou fazer alguns exercícios, a gente vai fazer junto para fixar bem a matéria, tá? Então, muito bem. Qual que é a definição de condições adversas? A gente já viu uma parte lá o início da direção defensiva, e condições adversas quer dizer o quê? Quer dizer, pessoal, que são situações que acontecem fora do motorista que pode causar acidente de trânsito, tá? Então, a gente vai ver cada uma delas e vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Muito bem. Vou colocar aqui, vou colocar todas, vou olhar na minha colinha para não ter perigo de eu errar. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Muito bem, então essas são aí as condições adversas e a gente vai ver cada uma delas, tá? Todas são muito importantes pra gente, tá certo? Então, muito bem, vamos falar aí da condição adversa de luz. Condição adversa de luz, pessoal, quer dizer o quê? A falta ou o excesso de luz, eles podem causar acidente de trânsito. Então, a falta ou o excesso. A falta ou o excesso. O excesso, quando que ele vai acontecer? Farol alto. Ou entardecer / amanhecer. A falta é a noite, né, pessoal? Então, por isso que fala, né, que equipamento obrigatório do veículo, a regra geral é que é uma infração de natureza grave, tá? Deu para consertar, ótimo, não deu para consertar, faz o que? Aprende o veículo. Isso quando pode parar, né? Porque, por exemplo, o cara tá sem o farol baixo ligado e ele passa numa rodovia, aliás, até mesmo de dia, né, que na rodovia tem que usar. Ele pode ser montado em movimento? Pode. Por quê? Porque existe a previsão legal para isso. Que na impossibilidade de parar o infrator de trânsito, ainda assim, o agente da autoridade de trânsito é obrigado a fazer o auto de infração, tá certo? Então, muito bem. A falta acontece à noite. Pode acontecer de eu me envolver em acidente de trânsito por conta aí da falta de luz? Com certeza, pessoal. Se você não está enxergando, né? Aliás, isso daí é uma coisa para a prova da gente, né? Mas para a vida, se você... Tem gente que não consegue dirigir à noite, faz o que? Não dirige, pessoal. Simples assim. Tem gente que mesmo que o cara não use lente corretiva, ele não consegue. É alguma coisa dele, ele não consegue. Então faz o quê? Simplesmente você não dirige. O que não é legal, você ficar ligando o farol alto na cara do outro. Ou simplesmente, às vezes nem com o farol alto não adianta. O cara, além disso daí, ele não enxerga e ainda acaba se envolvendo no acidente de trânsito. Tem gente que só consegue dirigir de dia. Ótimo. Tá? Cada um dentro das suas limitações. Muito bem. O excesso, farol alto, né? Ou no entardecer amanhecer. Pessoal, farol alto. Isso daí é uma coisa também que pede. Uma situação é a gente saber que a condição adversa de luz fala do excesso e da falta,
tá? E a outra situação é a gente saber o que faz. Então pode vir uma questão assim na prova, olha, na condição adversa de luz, qual é a conduta do motorista se alguém ligar o farol alto na frente dele? Tá? Então a gente vai fazer exercício, vocês vão ver que tem esse tipo de questão. Só quando o cara ligar o farolzão alto na sua cara, está vindo em sentido contrário dele, ele virou o farol alto, aliás, já tá ligado, né? Normalmente é o que acontece, já tá ligado o farol alto. Você faz o quê? Isso aí é uma série de motorista, né? Na prova nunca vi cair isso daí, não deve cair, mas você dá um sinalzinho de luz para ele, ligar o farol alto rapidamente para que ele perceba. Às vezes simplesmente o cara não enxerga e que se lasque você, né? Então ele não vai apagar. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o farol baixo, porque afinal de contas não é só ele daí que ele vai bater mesmo, né? Se ele não está enxergando. Então você vai fazer o quê? Se basear pelas faixas de sinalização horizontal, tá certo? Que são aquelas faixas de solo. Tá? Se é de sentido duplo, é uma amarela, né? Só para lembrar vocês. Então eu vou me basear por ela. Pela esquerda ou pela direita, é mais fácil. Se é sentido contrário, você vai se basear pela faixa de solo da esquerda, tá? Isso daí é uma coisa que eles vão pedir para vocês, tá? Então, farolzão alto lá na cara, eu vou fazer o quê? Vai fixar o olhar na faixa de solo, por quê? Porque daí você não se perde na via, tá? Muito bem. Entardecer ao amanhecer, não sei se vocês repararam, talvez não como pedestre, né? Mas acontece quando tá amanhecendo, aquele solzão bate no para-brisa do carro e aí te dá aquela cegueira momentânea, ou entardecer acontece o mesmo fenômeno, tá? Então, por isso que fala da pala interna de proteção contra o sol. O macete é esse daí, né? A gente tem que usar. Aliás, a falta desse equipamento é infração de natureza gravíssima. Aliás, desculpa, grave. E eu não falei pra vocês, mas se o cara tá vindo na sua traseira à noite com o farolzão alto ligado, o que você vai fazer para não cegar? Porque cega, ele vai passar pelo espelho e vai te cegar. Você tem um botãozinho no espelho retrovisor que você mexe e ele desvia o foco, né? Ele vai sair do foco do seu olhar. E se não der mesmo assim, você vai ter que manualmente virar. Nesse momento, o que é mais importante? É você enxergar toda a traseira ou você tirar o foco e você não ficar cego? Então, até que ele pare de fazer isso daí ou que você saia da frente do cara, é interessante que você... Aliás, você vai ter que fazer isso daí, tá? Muito bem. Agora vamos falar da condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo, pessoal, tem algumas, né? Vou colocar aqui, ó. Chuva, neblina e fumaça. Chuva, pessoal, todas essas daqui você vai ter que diminuir a velocidade, né? Você vai precisar diminuir, porque mesmo que comporte, por exemplo, 60 km por hora ou 110 km por hora, você vai ter que diminuir a velocidade? Vai ter que diminuir a velocidade por quê? Por causa da segurança, tá? Você não vai ter a mesma visibilidade, você não vai ter a mesma distância de parada e a distância de reação você não tem. A mesma distância de frenagem, que a gente vai ver o que é isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, sempre diminuir a velocidade. Mesmo que o órgão de jurisdição sobre a via fala que, por exemplo, é 80 km por hora lá. Na chuva, acontece um fenômeno que cai também na prova de vocês, que chama aquaplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Pessoal, eu até fiz um desenho, deixei um desenho pronto aqui atrás, e estraguei meu quadro branco, inclusive. O que é esse aquaplanagem? É um fenômeno que acontece na chuva, que o pneu ele vai perder a aderência com o solo. Então, olha só.
Esse aqui é o pneu. Essas ranhuras aqui chamam sulcos. Então a água passa por aqui. Se você está andando muito rápido, simplesmente a água não dá conta de sair, tá? E vai perder o contato. Aqui, ó, o contato com o solo. Se estiver muito rápido, essas ranhuras elas não dão conta, tá? Essas partes aqui, numa velocidade ideal, essas partes do pneu elas têm contato com o solo e sai para fora a água. Se você está indo muito rápido, não tem contato. Tá? E aí o que acontece? O pneu, ele não vai ter contato com o solo, então ele vai patinar. Tá? E o que fala que a gente tem que fazer quando aconteceu isso daí na aquaplanagem? Você vai fazer o quê? Você vai segurar firme no volante, tá? Porque a hora que ele voltar pro contato, se você tem que tirar o pé do acelerador, tá? Ou seja, diminuir a velocidade, tirar o pé do acelerador. Você não pode frear, porque senão vai piorar a situação, tá? Manter o volante na mesma direção que estava, porque tem gente que apavora e vira para cá. Quando voltar o contato, ele vai para lá, tá? Então tem que prestar bastante atenção. Muito bem. Essa aquaplanagem e a hidroplanagem que é a mesma coisa. Na neblina, pessoal, detalhe, na chuva, pessoal, isso aí é regulamentar, eu sou obrigada a ligar o farol baixo, tá? Na cidade, na rodovia, em qualquer lugar. E moto, sempre, né? Com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, sempre, tá? Aliás, essa daí é uma multa que dá suspensão de direito de dirigir para moto. Moto sempre, tá, pessoal? Ligou a moto, já tá errado, se ele não tiver com o farol ligado, sempre. No caso de veículos, qualquer outro tipo de veículo, no dia de chuva, de neblina, ele é obrigado a ligar o farol baixo também. Na fumaça também, ele é obrigado a ligar. Na rodovia, ele é obrigado a ligar. Só não na cidade, mas ele é obrigado a ligar nessas outras situações mesmo, tá? Na neblina, pessoal, eu não posso, e coisa que o pessoal faz, liga o pisca-alerta. Pessoal, pisca-alerta, pra que é? É para carro parado, quebrado no acostamento. Então o cara tá chovendo, o cara liga o pisca-alerta, dá a entender o que para você que tá tirando a habilitação? Opa, esse carro tá quebrado, tá parado, você vai fazer o que? Você vai sair. E pode ser que aconteça um acidente de trânsito. Então presta atenção, para prova e para vida. Pisca-alerta ligado é para carro quebrado e carro, ou em emergência, mas é para carro parado, tá certo? Muito bem. Na neblina, é farol baixo. Pessoal, aquelas gotículas, se eu ligar o farolzão alto, vai formar uma parede. Então não é para fazer isso daí, tá? Primeiro, que é infração de trânsito, que é pior, né? É que você vai formar uma parede e você simplesmente não vai enxergar nada, tá? Então presta atenção, não liga o farol alto. E o que é pior, a parede forma para você e forma para as outras pessoas também que estão lá na via, tá? Muito bem, a fumaça. O que ele fala para fazer além dessas coisas que eu já disse para vocês? Fechar o vidro, né? Que é uma coisa óbvia se você está passando. Então, por exemplo, eu estou passando numa rodovia e aí eu vejo uma fumaça lá na frente, tá? Quando eu estiver próximo, vou fechar o vidro para poder passar, tá? E é para passar a cortina. Vai devagarzinho, mas passa. O que eu não posso parar. Se for para parar, você tem que parar no acostamento. Não é para parar na pista. Tem gente que apavora e o cara para. Quem vem atrás devagarzinho vem e bate no cara, tá? Então fumaça, você tem que passar a cortina da fumaça. Devagar e passar. A não ser se for para parar, a não ser que for aliás, no acostamento. Tá certo? Muito bem. Agora, condição adversa de via. Dá pra ver ainda aí? Dá. Condição adversa de via, pessoal. Se as condições adversas são situações que podem acontecer para que eu me envolva em acidente de trânsito, vamos falar então da via. Da via, curva, vou colocar aqui, ó. Curva, aclive, declive, buraco. Tá? Então, pessoal, uma curva muito fechada pode causar acidente de trânsito se o motorista não estiver atento? Pode causar acidente de trânsito.
Aclive, declive pode também. Por quê? Porque, por exemplo, se tá num dia de chuva, você tá com o pneu liso e você pega um declive e o seu freio tá ruim, pode causar acidente de trânsito? Pode. É um conjunto de condições adversas que acabaram aí desencadeando um acidente de trânsito. Vocês perceberam quanta coisa que eu falei de condições adversas? Então, muito bem, o buraco também pode ser, pode. Aliás, só um pequeno detalhe, né? Se eu tiver um buraco na via e danificar o meu veículo, eu posso até processar o Estado, né? O Estado como o governo federal, enfim, vai depender do órgão de jurisdição sobre a via, inclusive eles pagam. Se você, se ficar comprovado que por causa daquela coisa que estava estragada, você acaba danificando seu veículo, tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Condição adversa de trânsito. Condição adversa de trânsito. Nossa, mas condição adversa, quer dizer, motivo pelo qual alguém pode se envolver no acidente de trânsito. O trânsito pode fazer com que eu me envolva em acidente? Com certeza, pessoal. Quer ver um exemplo? Marginal. Eu trabalhava em Osasco e morava na Vila Formosa, em São Paulo, e fazia a faculdade em Santo André. Então, quer dizer, a via sacra eu tinha que fazer, né? Não era muito longe, era 33 quilômetros de Osasco até a minha casa e mais 14 quilômetros até a faculdade. Não era muito, mas o trânsito de São Paulo é caótico. Eu cheguei a ficar 5 horas e meia na Marginal, indo para casa ainda, para depois ir para a faculdade. Então, quer dizer, imagino, um dia em São Paulo não é suficiente. Condição adversa de trânsito, pessoal, pode acabar acontecendo e você se envolver no acidente de trânsito por conta do trânsito? Com certeza, tá? Congestionamento, barulho, tudo isso daí, principalmente se você é motorista motociclista, né? Que eu era também, quando eu fiquei 5 horas e meia eu não tava de moto, mas também você não fica muito tempo, você fica, num percurso desse eu ficaria pelo menos umas 2 horas, por quê? 1 hora e meia, é muito difícil também, até para moto, em São Paulo, ou em qualquer outro lugar onde tenha muito trânsito, tá? A não ser que você seja louco, mas se for para você andar dentro lá da legislação e com segurança, você não tem como você ir rápido, a não ser que você pegou um helicóptero ali, tá? Então o trânsito, a condição adversa de trânsito, ela pode fazer sim com que eu me envolva num acidente, tá? Por não ver, por ter muito veículo, porque tem ponto cego, tá? E a gente vai falar de ponto cego depois. Então não precisa nem colocar, eu vou colocar aqui congestionamento que já dá pra vocês. Lembra lá das marginais em São Paulo? Outro. Feriado prolongado, subida da praia, no caso de São Paulo, né? Então, o caos para conseguir subir a serra. Tem gente que na subida do ano novo passa lá mais de 12 horas na rodovia, tanto para subir quanto para descer, né? Então isso daí é condição adversa de trânsito. Muito bem. Depois é do veículo. Pessoal, condição adversa do veículo quer dizer o quê? Quer dizer que situações que acontecem no veículo podem fazer com que eu me envolva num acidente de trânsito. Por exemplo, ele fala na matéria, né, a regra geral, por exemplo, problema de suspensão. Suspensão, direção, você pode colocar o sistema de arrefecimento. Então, porque isso aqui vai dar trepidação, a suspensão vai tirar a estabilidade do veículo, esse daqui vai fazer... Aliás, o sistema de arrefecimento vai fazer com que o carro pare mesmo, né?
mas são situações que podem fazer com que eu me envolva no acidente de trânsito. Principalmente essas duas daí de cima, ó, a suspensão e a direção. Porque às vezes o cara, ele não leva, né, o carro, não conhece muito e ele não é um pouco relaxado, ele não leva o veículo para fazer uma manutenção. Então, tá com um problema lá de suspensão, de direção, e ele pega uma rodovia e se envolve num acidente de trânsito feio por conta da falta de manutenção do veículo, tá certo? Então, sempre tem que estar dando um cuidado especial aí no carro, porque a vida da gente também que tá em risco, né? Da gente, do motorista e das outras pessoas que estão lá na via, tá certo? A outra condição adversa aí, do motorista. Aqui, pessoal, ó, estado físico e mental, drogas, barra, bebida, que é a mesma coisa, né? Ó, celular, mas poderia ser outra coisa, né? Vamos lá, estado físico mental. Só uma vez, a gente não acreditou. Tem umas coisas assim que às vezes, é claro, né? É o meu trabalho, mas você separa, por exemplo, o cara que trabalha de caixa no mercado, ele vai reparar de coisas que acontecem no caixa no mercado, né? Então é claro que me chamava atenção as coisas que são inerentes ao meu trabalho. Uma vez a gente viu um cara andando de moto, não sei se vocês já viram essa proeza, mas andando de moto, engessado, com a perna engessada. É claro que a gente parou e tomou as providências que deveriam ser tomadas. Até porque não dava para ele andar direito, né? Ele ia acabar caindo, o que é pior, né, dele se matar. Porque eu acho que se você quer dar cabo da sua vida, você dá. O problema é que você desgraça a vida do outro. Porque se você morrer debaixo do carro do outro, o outro vai cometer crime, mesmo que for por culpa, mas ele vai cometer crime, né? E às vezes você causa um efeito na pessoa traumático que nunca mais o cara vai dirigir. Então por isso que tem que tirar essas pessoas da via. Estado físico, pessoal, pode ser isso daí? Pode. Você tá com o braço quebrado, a mão quebrada, a perna quebrada, a cabeça quebrada. Não pode andar de carro. Você pode andar como passageiro, mas como motorista não pode. É simples assim. Né? Você tem que estar do mesmo jeito quando você foi fazer exame médico. Como que você estava no exame? Ou você foi com a cabeça engessada lá no médico? Ele ia te dar apto? Não. Então você tem que estar do mesmo jeito. Tá? Não pode estar com nenhum tipo de deficiência. E se tiver, se você ficou deficiente, depois você vai fazer o que? Você vai ter que retornar lá no médico. Por quê? Porque se for parada numa fiscalização, esse carro tem que ser adaptado. Tá? Mental não dá nem falar, né? Então, não necessariamente é por droga ou por bebida. Às vezes, a pessoa tá muito, né, nervosa e tal. Eu peguei um acidente de trânsito esses tempos atrás em Campinas, eu tava vindo para a cidade onde eu moro e a gente tava em deslocamento, eu nem tava trabalhando lá em Campinas. E a gente viu um acidente de trânsito bem feio. A mulher, ela tava com parte da mudança dentro do carro e com 2 crianças. Quando a gente chegou, os populares já estavam socorrendo. Então pensa na cena. A mulher estava com a metade do braço esfacelado, os motoqueiros, né, motoboy e tal, eles estavam fazendo uma cabaninha com as crianças que tinham, acho que 3 e 4 anos, para que eles não vissem o que as pessoas estavam fazendo com a mãe, que estavam tentando, tinha 2 enfermeiras lá, então estavam tentando imobilizar. Então, quer dizer, a condição mental que ela estava, ela tinha brigado com o marido e ela estava falando, né? Porque, por Deus, né? As crianças estavam sem cinta. Ela estava sem cinta, as crianças estavam sem cinta, as crianças foram arremessadas para fora do carro e, por Deus, os motoboys pegaram as crianças jogadas lá nos canteiros daquelas avenidas gigantescas de Campinas. Pegou, graças a Deus nenhum carro passou por cima, levou as crianças e deixou lá eles quietinhos no canteiro e ficaram distraindo eles.
Então, pessoal, brigou com o marido, tava cheio de mudança dentro do carro e quer dizer, tá nervosa e não sai de casa. Por quê? Porque não tá pensando no trânsito, não tá pensando no que tá acontecendo ali, saiu com as crianças sem cinto de segurança. Ali ela esfacelou o braço, com certeza, ali deu esmagamento, não deu para fazer mais nada no braço dela. Né? Era o braço esquerdo, mas eu não sei se ela era destra ou se ela era canhota. Então, quer dizer, vai fazer com certeza muita diferença na vida dela. Não sei nem o que deu depois, né? Ela deve ter sobrevivido, mas mesmo assim, você vê que ela não tinha bebido, né? Mas mesmo assim, estava nervosa, tinha brigado com o marido e saiu de casa. Não sai, pede para alguém, fica lá esperando. Dá outro jeito, não faz isso daí, porque a consequência pode ser pior do que o problema que você está passando naquele momento, tá certo? Bebida e droga, não precisa nem falar para vocês, né? Então chama o Uber, né? A gente, pessoal, quando bebe, você perde aquela percepção de onde você está, de rapidez. Então, se você precisar frear o veículo bruscamente, você não vai conseguir. Se você precisar desviar, você não vai conseguir desviar. Por quê? Porque é tudo muito rápido, né? São frações de segundos que causam um acidente de trânsito. Então, bebeu usou droga, deixa outra pessoa dirigir. Chama o Uber ou então pede para um colega, deixa o carro lá, sai mais barato, deixa o carro lá do que você se envolver num acidente de trânsito. Por quê, pessoal? Não é só que você vai destruir o seu carro. Se você ficar todo hospitalizado lá, você vai gastar dinheiro, fisioterapia, a gente não sabe se você vai ficar deficiente, então pensa bem, né? Aqui celular, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Hoje em dia, sei lá, tem tanta coisa mais moderninha, mas o celular, por quê? Sabe aquela cegueira que eu tinha falado na direção defensiva, de quando bate a luz no olho? Quando você olha para o celular, também é a mesma coisa que vai te dar, não vai te dar cegueira, mas você vai se distrair e você vai percorrer muita distância. Quantos acidentes de trânsito que a gente fica sabendo aí, que a pessoa foi pegar alguma coisa, foi trocar a estação do celular, do rádio, e acabou acontecendo um acidente de trânsito. Alguém vai na frente, uma criança entra na frente, olha que coisa. Você foi olhar o WhatsApp, foi ver se chegou mensagem no WhatsApp, então a criança na frente. Olha só. Né? Tudo bem, não foi culpa sua, mas como é que fica a cabeça? Né? Será não? Eu tenho certeza, se você tivesse atento, você não teria passado por cima da criança. Olha só, não teria matado outra pessoa. Porque assim, culpa ou não, a questão é o seu psicológico, se aguenta continuar nessa situação aí. Aliás, continuar dirigindo, tá? Então, vamos pensar nisso daí, tá? Vamos ver o próximo. De passageiro. Passageiro, pessoal, a gente pode imaginar das crianças, as crianças têm que ficar presa lá, né? Tem que ficar presa. Não é pra ficar jogando as coisas, né? Porque eu tô falando de criança porque adulto não vai fazer isso, né? Ficar jogando coisa lá no motorista, né? Então tem que prestar atenção se você tá sozinha ou sozinho com a criança. Não deixar coisa fácil, né? Porque criança não tem juízo, vai jogar para fora do carro, vai jogar na sua cabeça e vai te atrapalhar. E tem aquela, né? Estado mental, físico não, mas o mental pode acabar acontecendo do motorista se envolver em acidente de trânsito. Vou dar um exemplo comum. Briga de marido e mulher, de namorado, seja lá o que for, dentro do carro. Aí a mulher, eu já vi, e olha que eu não estava nem de serviço, mas eu já vi mulher espancando o cara dentro do carro, né? Então, pode causar acidente? Claro que pode, né? Resolve o que tem que resolver, paga um Uber para ela ir embora, ou para ele ir embora, e toca a vida, e vai embora com segurança, tá? O passageiro também pode fazer com que a gente se envolva em acidente de trânsito. Só um detalhe, pessoal.
Todo mundo tem que estar de cinto, né? Passageiro também, tá? Passageiro é infração de natureza grave. E olha só, uma pessoa que está no banco de trás, eu não vou entrar em detalhes porque tem aula específica para isso, mas a pessoa que está atrás, por exemplo, uma criança, se ela sair de lá porque está sem cinto de segurança, eu não vou nem falar que ela vai se matar, tá? Ou que ela vai se machucar. Mas se é uma criança e ela for projetada para frente, ela pegar, dependendo de como ela pega no motorista, ela pode fazer com que o motorista se machuque e até morra, tá? Por causa da pancada. Então, presta atenção, tá? É para usar. Passageiro também faz com que a gente se envolva em acidente de trânsito. O motorista tem que cuidar de todo mundo, tá? Muito bem. Condição adversa de carga. Cabe aqui, né, cara? Condição adversa de carga, pessoal, quer dizer o quê? A carga pode fazer com que o motorista se envolva em acidente de trânsito e todo mundo? Pode. Um exemplo, aqueles carros que tá até torto, né? O cara, ele coloca coisa para mais, né, no carro e também dá problema. Ou carga mal acondicionada. Muitas vezes, nesses veículos de produtos perigosos, muitas vezes, não necessariamente, pode ser qualquer um, ele entra e ele não participa do carregamento. Então, mas tem que ter a responsabilidade de quem? De quem colocou lá a condicionar direito a carga. Tá? Por quê? Porque se ela não tiver se ela tiver mal condicionada, isso pode gerar um acidente de trânsito e feio ainda. Tá? Tem uma outra situação de carga que é o quê? Carga de animal. Tá? Então tá transportando animal. Aí o cara ele pega e transporta o bicho de qualquer jeito, o bicho acaba caindo na rodovia, tá? Então condição adversa de carga também, carga viva, mas é de carga, tá? Então, pessoal, eu falei para vocês de todas as condições adversas aí. Agora, a gente vai fazer bastante exercício para fixar bem a matéria, por quê? Como eu disse, direção defensiva é a segunda maior matéria, né, que é pedido pra gente. Então, a gente tem que arrebentar, tem que saber tudo. Ela é mais fácil no meu entendimento, apesar que eu gosto mais de legislação, mas eu tenho que falar que direção defensiva ela é mais fácil mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar, porque tem questões que confundem, né? Por exemplo, condição adversa. Vem essas daí, aí coloca lá condição adversa de conhecimento. Pronto, errou a questão, porque não tem essas. Tem essas aí, condição adversa de conhecimento, tá? Então, por isso que a gente tem que estudar para saber direitinho como é que vem na prova, tá? É isso aí, pessoal. Fica aí comigo que agora a gente vai fazer exercício. Até mais. Então, pessoal, vamos lá? Aqui tem uma questão que ele fala assim, olha, o que a gente entende por condição adversa? Só, condição adversa é tudo aquilo que pode acontecer para que eu me envolva no acidente de trânsito, tá? Então, olha só, condições pessoais do condutor ou fora do seu controle que possam causar acidente de trânsito. Então, por exemplo, condições pessoais do condutor, sono, tá? Ou fora dele. Fora dele pode ser um animal na pista? Pode ser. Acaba acontecendo um acidente de trânsito, tá? Às vezes, muitas vezes ele consegue evitar, mas às vezes ele não consegue, tá? Muito bem. Vamos lá. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica direção defensiva é aquele. Pessoal, aí ele vai colocar aqui que mantém-se atento a tudo que acontece no trânsito, que não mantém-se atento, que cumpre a legislação de trânsito, que descumpre a legislação de trânsito. Então presta atenção. Sabe qual que é a direção defensiva? É claro que tem algumas coisas que você tem que saber, que você vai ter que estudar mesmo. Por exemplo, quais são as condições adversas, que é essa matéria que a gente está fazendo agora, os exercícios sobre ela e a gente fez a aula. É claro que você tem que saber quais são, né? Você não pode colocar lá, por exemplo, condição adversa de sono, essa daí não existe,
né? Então você tem que saber o nome daquelas condições adversas, tá? Mas no geral é muito fácil a direção defensiva porque a gente imagina o seguinte, é o bom menino e a boa menina no trânsito, né? Então é fácil da gente entender o que é certo e o que é errado. Se você vive numa sociedade, né, você sabe o que é certo e o que é errado. Pelo menos na nossa sociedade você sabe o que é, né? Muito bem. Bom, vamos lá. Em uma situação de emergência, sendo necessário o condutor imobilizar o veículo na pista, que seja desprovido de acostamento, ele deve sinalizar o local adequadamente para evitar a colisão traseira. A ausência de acostamento é uma condição adversa de qual delas? Então, quer dizer, ele está falando que não tem acostamento, mas você precisa parar, não tem jeito. O fato de não ter esse acostamento é condição adversa do quê? É do condutor? É problema dele? Não, isso é condição adversa da via, tá? Então essa daqui é boa, né? Se você não prestar, sabe qual confundiria? Colocar do trânsito, né? Só que lembra que eu falei para vocês da via? Trânsito, lembra de congestionamento, de muvuca, né? Agora, da via é fácil, né? Da via é fácil da gente imaginar aclive, declive, buraco. Então, falta de acostamento, tá? Muito bem. O condutor que apresenta redução da capacidade para a tomada de decisão, ele não pode consumir. Aí fala lá, o que ele não pode consumir, pessoal? Bebida e droga, é o que ele não pode, tá? Aí pode vir umas alternativas idiotas lá, mas é fácil da gente conseguir acertar uma questão dessa daqui, né? Então, é só ficar um pouco atento aí que você consegue fazer. Olha só, para entregar uma carga sem atraso, um condutor está dirigindo há muitas horas seguidas, sem qualquer descanso. Essa atitude representa a condição adversa do quê? Então, pessoal, o cara ele vai fazer uma entrega e ele tá com sono. Qual que é a condição adversa? Da carga? Porque tá falando que ele vai entregar uma carga. Não, né, pessoal? Condição adversa do motorista. Sono, fadiga, bebida alcoólica, droga, tá? Isso aí tudo condição adversa do motorista. Muito bem. A conduta adequada e responsável, caso o motorista ele ingira bebida alcoólica ou droga, qual que é? Então, das alternativas, pessoal, é claro, bebeu, tá? Se beber é infração de trânsito, então eu faço o quê? Não dirige, tá? Essa aqui é a alternativa correta. Eu não vou nem entrar em detalhes, né? Porque é desnecessário. Então, vamos cumprir, vamos se atentar ao que cai na prova, que é o que está na lei. O que está na lei você não pode dirigir, né? O condutor reinicia uma etapa de sua viagem em uma rodovia após ingerir uma refeição pesada em um dia ensolarado e quente. O excesso de comida, o calor e a monotonia da viagem pode gerar algumas condições adversas relacionadas ao condutor e contribuir para o acidente. Qual é o nome da condição?
Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá fazer nossas questões de direção defensiva, tá? Com o intuito aí de gravar bem, fixar a matéria, tá? Para ficar mais fácil no dia da prova. Então vamos lá. Se viessem questões assim, tá? Daqui para frente a gente vai discutir. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar qual cuidado? Então, quando a gente estava falando na matéria lá, tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar aí. Se o cara tá vindo no mesmo sentido que eu e ele ligou lá o farol alto, além de dar um toque para ele, né, coisa que não é regulamentar, mas eu posso dar um toque para ele, porque às vezes ele simplesmente não percebe o que ele tá fazendo. Mas uma outra forma de desviar é o que? É olhar para a faixa de solo. Tá? E olha, pessoal, sinceramente, tem situação que a via ela tá tão danificada que às vezes não dá para você perceber. Né? Então você tem até que parar o carro. Mas para a prova do Detran, que inclusive é o que é a alternativa correta aqui, ela fala o quê? Se a pessoa está no sentido contrário e eu não, ele me cegou, o que eu vou fazer? Eu pego e vou olhar para a faixa de sinalização de solo, tá? Essa que é a alternativa correta, tá? Por quê? Se ele estivesse atrás de mim, qual que ia ser o macete? Eu mexer no espelho, tá? No retrovisor, tem um esqueminha que eu mexo no espelho. E se não tiver esqueminha, se for daquele que não tem um botãozinho, você simplesmente vira ele para cima. Porque a princípio, qual que é a urgência? É você ver o que está atrás ou é você não ver o que está atrás? É você não ver. Então você vira para ele não te cegar, porque aquilo lá vai vir no seu olho e logo depois que ele sair daquela situação, você voltar o espelho ao normal, onde você consiga ter a visão total da traseira do veículo, tá bom? Então vamos lá. Quais das condições adversas contribuem para o fenômeno da aquaplanagem? Então, qual é a condição adversa? A condição adversa é a de tempo, né? De tempo de chuva, tá? Então, o que acontece? Vocês lembram lá da aula? Quando tá chovendo demais, pessoal, os sulcos, né? Que são aqueles vãos que tem dentro do pneu, né? Que tem aqueles espaços onde percorre pelo menos é para isso, tá? Se você não saber para que era, se você não lembra da aula, tá? Se eu tô muito rápido, simplesmente ele não dá conta. Então, por isso que eu tenho que andar numa velocidade menor do que o previsto para a via, tá? Mesmo que comportar ali, ou que a legislação falar de 110 km por hora, mas é uma chuva muito intensa, vale mais a pena a gente ir numa velocidade menor, tá? Por quê? Para você não entrar numa aquaplanagem. É quando o pneu ele perde aderência. Tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso em alguma outra questão para reforçar aí a denominação de aquaplanagem. Mas aqui ele está perguntando qual que é a condição diversa, que é a questão, aliás, é a condição diversa de tempo de chuva, tá? Muito bem. A ingestão de bebida alcoólica, o uso de drogas. Qual que é a condição adversa, pessoal? Condição adversa do motorista. Então, lembrando lá que as condições adversas, que são as questões que a gente está fazendo agora, né? É uma matéria que é bastante pedida. E por que ela é bastante pedida? Porque são situações que acontecem na vida do motorista que acabam incidindo aí num acidente de trânsito, acaba acontecendo um acidente de trânsito, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? A ingestão de bebida alcoólica, ela é uma condição adversa do motorista, tá? Então, é uma condição fora do normal. Se ele beber bebida alcoólica, ele não vai ter a mesma percepção que uma pessoa que não tenha bebido, tá? Então, essa daí acho que é tranquilo, né? Você não vai colocar que é condição adversa de via ou de
de carga o fato dele, né, ter ingerido bebida alcoólica, é do motorista. Né? Então, muito bem. São situações de risco que reduzem o atrito e, consequentemente, a aderência entre os pneus, dificultando o controle do veículo em frenagens, as seguintes condições. Então, o que ele está falando de novo da aquaplanagem, tá? Que reduz o atrito do pneu com o solo, o excesso de água e a condição adversa de tempo de chuva, tá? Então, você vê que outra questão aqui, mas ele está atrelado, né? Quando fala da condição adversa de tempo de chuva, você já sabe que ele vai perguntar da aquaplanagem, tá? Quando o pneu ele perde a aderência. Muito bem. Chuva e freios deficientes são situações de risco geradas nas condições adversas relacionadas com o clima, né? Ou o ambiente e o veículo, certo? Então, muito bem. Outra aqui, a visibilidade do condutor que exige sua redobrada atenção é mais reduzida ao dirigir. Então, pessoal, ele está falando aqui de quando a gente está à noite, né, diminui a visibilidade. Quando a gente está na chuva e na neblina, são todas as situações que diminuem aí a visibilidade, né? Então, essa daqui eu acho que é até difícil que a gente erre alguma questão na prova, né? Mas, por isso que é legal fazer bastante exercício, porque não tem, de qualquer jeito que vier, a gente já sabe do que se trata, né? Vamos para a próxima aqui. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre direção defensiva, tá? Essa é a segunda maior matéria que a gente tem que estudar, né, para a nossa prova, e ela é um pouco extensa, né? Então a gente vai falar hoje das condições adversas, tá? São algumas, então eu vou passar a matéria agora para vocês e aí na sequência eu vou fazer alguns exercícios, a gente vai fazer junto para fixar bem a matéria, tá? Então, muito bem. Qual que é a definição de condições adversas? A gente já viu uma parte lá o início da direção defensiva, e condições adversas quer dizer o quê? Quer dizer, pessoal, que são situações que acontecem fora do motorista que podem causar acidente de trânsito, tá? Então, a gente vai ver cada uma delas e vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Muito bem. Vou colocar aqui, vou colocar todas, vou olhar na minha colinha para não ter perigo de eu errar. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Muito bem, então essas são aí as condições adversas e a gente vai ver cada uma delas, tá? Todas são muito importantes pra gente, tá certo? Então, muito bem, vamos falar aí da condição adversa de luz. Condição adversa de luz, pessoal, quer dizer o quê? A falta ou o excesso de luz, eles podem causar acidente de trânsito. Então, a falta ou o excesso. A falta ou o excesso. O excesso, quando que ele vai acontecer? Luz, desculpa, farol alto.
ou entardecer barra amanhecer. A falta é a noite, né, pessoal? Então, por isso que fala, né, que equipamento obrigatório do veículo, a regra geral é que é uma infração de natureza grave, tá? Deu para consertar, ótimo, não deu para consertar, faz o que? Aprende o veículo. Isso quando pode parar, né? Porque, por exemplo, o cara tá sem o farol baixo ligado e ele passa numa rodovia, aliás, até mesmo de dia, né, que na rodovia tem que usar. Ele pode ser montado em movimento? Pode. Por quê? Porque existe a previsão legal para isso. Que na impossibilidade de parar o infrator de trânsito, ainda assim, o agente da autoridade de trânsito é obrigado a fazer o auto de infração, tá certo? Então, muito bem. A falta acontece à noite. Pode acontecer de eu me envolver em acidente de trânsito por conta aí da falta de luz? Com certeza, pessoal. Se você não está enxergando, né? Aliás, isso daí é uma coisa para a prova da gente, né? Mas para a vida, se você... Tem gente que não consegue dirigir à noite, faz o que não dirige, pessoal. Simples assim. Tem gente que mesmo que o cara não use lente corretiva, ele não consegue. É alguma coisa dele, ele não consegue. Então faz o quê? Simplesmente você não dirige. O que não é legal, você ficar ligando o farol alto na cara do outro. Ou simplesmente, às vezes nem com o farol alto não adianta. O cara, além disso daí, ele não enxerga e ele ainda acaba se envolvendo no acidente de trânsito. Tem gente que só consegue dirigir de dia. Ótimo. Tá? Cada um dentro das suas limitações. Muito bem. O excesso, farol alto, né? Ou no entardecer amanhecer. Pessoal, farol alto. Isso daí é uma coisa também que pede. Uma situação é a gente saber que a condição adversa de luz fala do excesso e da falta, tá? E a outra situação é a gente saber o que faz. Então pode vir uma questão assim na prova. Olha, na condição adversa de luz, qual é a conduta do motorista se alguém ligar o farol alto na frente dele? Tá? Então a gente vai fazer exercício, vocês vão ver que tem esse tipo de questão. Só quando o cara ligar o farolzão alto na sua cara, está vindo em sentido contrário dele, ele virou o farol alto, aliás, já está ligado, né? Normalmente é o que acontece, já está ligado o farol alto. Você faz o quê? Isso aí é uma série de motorista, né? Na prova nunca vi cair isso daí, não deve cair, mas você dá um sinalzinho de luz para ele, ligar o farol alto rapidamente para que ele perceba. Às vezes simplesmente o cara não enxerga e que se lasque você, né? Então ele não vai apagar. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o farol baixo, porque afinal de contas não é só ele daí que ele vai bater mesmo, né? Se ele não está enxergando. Então você vai fazer o quê? Se basear pelas faixas de sinalização horizontal, tá certo? Que são aquelas faixas de solo. Tá? Se é de sentido duplo é uma amarela, né? Só para lembrar vocês. Então eu vou me basear por ela. Pela esquerda ou pela direita, é mais fácil. Se é sentido contrário, você vai se basear pela faixa de solo da esquerda, tá? Isso daí é uma coisa que eles vão pedir para vocês, tá? Então, farolzão alto lá na cara, eu vou fazer o quê? Vai fixar o olhar na faixa de solo, por quê? Porque daí você não se perde na via, tá? Muito bem. Entardecer ao amanhecer, não sei se vocês repararam, talvez não como pedestre, né? Mas acontece quando tá amanhecendo, aquele solzão bate no para-brisa do carro e aí te dá aquela cegueira momentânea, ou no entardecer acontece o mesmo fenômeno, tá? Então, por isso que fala da pala interna de proteção contra o sol. O macete é esse daí, né? A gente tem que usar. Aliás, a falta desse equipamento é infração de natureza gravíssima. Aliás, desculpa, grave. E eu não falei pra vocês, mas se o cara tá vindo na sua traseira à noite com o farolzão alto ligado, o que você vai fazer para não cegar? Porque cega, ele vai passar pelo espelho e vai te cegar. Você tem um botãozinho no espelho retrovisor que você mexe e ele desvia o foco, né? Ele vai sair do foco do seu olhar. E se não der mesmo assim, você vai ter que manualmente virar. Nesse momento, o que é mais importante? É você enxergar toda a traseira ou você tirar o foco e você não ficar cego?
Então, até que ele pare de fazer isso daí, ou que você saia da frente do cara, é interessante que você... Aliás, você vai ter que fazer isso daí, tá? Muito bem. Agora vamos falar da condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo, pessoal, tem algumas, né? Vou colocar aqui, ó. Chuva, neblina e fumaça. Chuva, pessoal, todas essas daqui você vai ter que diminuir a velocidade, né? Você vai precisar diminuir, porque mesmo que comporte, por exemplo, 60 km por hora ou 110 km por hora, você vai ter que diminuir a velocidade? Vai ter que diminuir a velocidade por quê? Por causa da segurança, tá? Você não vai ter a mesma visibilidade, você não vai ter a mesma distância de parada e a distância de reação você não tem. A mesma distância de frenagem, que a gente vai ver o que é isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, sempre diminuir a velocidade. Mesmo que o órgão de jurisdição sobre a via fala que, por exemplo, é 80 km por hora lá. Na chuva, acontece um fenômeno que cai também na prova de vocês, que chama aquaplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Pessoal, eu até fiz um desenho, deixei um desenho pronto aqui atrás, estraguei meu quadro branco, inclusive. O que é esse aquaplanagem? É um fenômeno que acontece na chuva, que o pneu ele vai perder a aderência com o solo. Então, olha só. Esse aqui é o pneu. Essas ranhuras aqui chamam sulcos. Então a água passa por aqui. Se você está andando muito rápido, simplesmente a água não dá conta de sair, tá? E vai perder o contato. Aqui, ó, o contato com o solo. Se estiver muito rápido, essas ranhuras elas não dão conta, tá? Essas partes aqui, numa velocidade ideal, essas partes do pneu elas têm contato com o solo e sai para fora a água. Se você está indo muito rápido, não tem contato. Tá? E aí o que acontece? O pneu, ele não vai ter contato com o solo, então ele vai patinar. Tá? E o que fala que a gente tem que fazer quando aconteceu isso daí na aquaplanagem? Você vai fazer o quê? Você vai segurar firme no volante, tá? Porque a hora que ele voltar pro contato, se você tem que tirar o pé do acelerador, tá? Ou seja, diminuir a velocidade, tirar o pé do acelerador. Você não pode frear, porque senão vai piorar a situação, tá? Manter o volante na mesma direção que estava, porque tem gente que apavora e vira para cá. Quando voltar o contato, ele vai para lá, tá? Então tem que prestar bastante atenção. Muito bem. Essa aquaplanagem e a hidroplanagem que é a mesma coisa. Na neblina, pessoal, detalhe, na chuva, pessoal, isso aí é regulamentar, eu sou obrigada a ligar o farol baixo, tá? Na cidade, na rodovia, em qualquer lugar. E moto, sempre, né? Com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, sempre, tá? Aliás, essa daí é uma multa que dá suspensão de direito de dirigir para moto. Moto sempre, tá, pessoal? Ligou a moto, já tá errado, se ele não tiver com o farol ligado, sempre. No caso de veículos, qualquer outro tipo de veículo, no dia de chuva, de neblina, ele é obrigado a ligar o farol baixo também. Na fumaça também, ele é obrigado a ligar. Na rodovia, ele é obrigado a ligar. Só não na cidade, mas ele é obrigado a ligar nessas outras situações mesmo, tá? Na neblina, pessoal, eu não posso, e coisa que o pessoal faz, liga o pisca-alerta. Pessoal, pisca-alerta, pra que é? É para carro parado, quebrado no acostamento.
Então o cara tá chovendo, o cara liga o pisca-alerta, dá a entender o que para você que tá tirando a habilitação? Opa, esse carro tá quebrado, tá parado, você vai fazer o que? Você vai sair. E pode ser que aconteça um acidente de trânsito. Então presta atenção para prova e para vida. Pisca-alerta ligado é para carro quebrado e carro, ou em emergência, mas é para carro parado, tá certo? Muito bem. A neblina é farol baixo. Pessoal, aquelas gotículas, se eu ligar o farolzão alto, vai formar uma parede. Então não é para fazer isso daí, tá? Primeiro, que é infração de trânsito, que é pior, né? É que você vai formar uma parede e você simplesmente não vai enxergar nada, tá? Então preste atenção, não liga o farol alto. E o que é pior, a parede forma para você e forma para as outras pessoas também que estão lá na via, tá? Muito bem, a fumaça. O que ele fala para fazer além dessas coisas que eu já disse para vocês? Fechar o vidro, né? Que é uma coisa óbvia se você está passando. Então, por exemplo, eu estou passando numa rodovia e aí eu vejo uma fumaça lá na frente, tá? Quando eu estiver próximo, vou fechar o vidro para poder passar, tá? E é para passar a cortina. Vai devagarzinho, mas passa. O que eu não posso parar. Se for para parar, você tem que parar no acostamento. Não é para parar na pista. Tem gente que apavora e o cara para. Quem vem atrás devagarzinho vem e bate no cara, tá? Então fumaça, você tem que passar a cortina da fumaça. Devagar e passar. A não ser se for para parar, a não ser que for aliás, no acostamento, tá certo? Muito bem. Agora, condição adversa de via. Dá pra ver ainda aí? Dá. Condição adversa de via, pessoal. Se as condições adversas são situações que podem acontecer para que eu me envolva em acidente de trânsito, vamos falar então da via. Da via, curva, vou colocar aqui, ó. Curva, aclive, declive, buraco. Então, pessoal, uma curva muito fechada pode causar acidente de trânsito se o motorista não estiver atento? Pode causar acidente de trânsito. Aclive, declive pode também. Por quê? Porque, por exemplo, se tá num dia de chuva, você tá com o pneu liso e você pega um declive e o seu freio tá ruim, pode causar acidente de trânsito? Pode. É um conjunto de condições adversas que acabaram aí desencadeando um acidente de trânsito. Vocês perceberam quanta coisa que eu falei de condições adversas? Então, muito bem, o buraco também pode ser, pode. Aliás, só um pequeno detalhe, né? Se eu tiver um buraco na via e danificar o meu veículo, eu posso até processar o Estado, né? O Estado como o governo federal, enfim, vai depender do órgão de jurisdição sobre a via, inclusive eles pagam. Se você, se ficar comprovado que por causa daquela coisa que estava estragada, você acaba danificando seu veículo, tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Condição adversa de trânsito. Condição adversa de trânsito. Nossa, mas condição adversa, quer dizer, motivo pelo qual alguém pode se envolver no acidente de trânsito. O trânsito pode fazer com que eu me envolva em acidente? Com certeza, pessoal. Quer ver um exemplo? Marginal. Eu trabalhava em Osasco e morava na Vila Formosa, em São Paulo, e fazia a faculdade em Santo André. Então, quer dizer, a via sacra eu tinha que fazer, né? Não era muito longe, era 33 quilômetros de Osasco até a minha casa e mais 14 quilômetros até a faculdade. Não era muito, mas o trânsito de São Paulo é caótico. Eu cheguei a ficar 5 horas e meia na Marginal, indo para casa ainda, para depois ir para a faculdade. Então, quer dizer, imagino, um dia em São Paulo não é suficiente. Condição adversa de trânsito, pessoal, pode acabar acontecendo de você se envolver no acidente de trânsito por conta do trânsito? Com certeza, tá? Congestionamento, barulho, tudo isso daí, principalmente se você
motorista motociclista, né? Que eu era também, quando eu fiquei 5 horas e meia eu não tava de moto, mas também você não fica muito tempo, você fica, num percurso desse eu ficaria pelo menos umas 2 horas, por quê? 1 hora e meia, é muito difícil também, até para moto, em São Paulo ou em qualquer outro lugar onde tenha muito trânsito, tá? A não ser que você seja louco, mas se for para você andar dentro lá da legislação e com segurança, você não tem como você ir rápido, a não ser que você pegou um helicóptero ali, tá? Então o trânsito, a condição adversa de trânsito, ela pode fazer sim com que eu me envolva num acidente, tá? Por não ver, por ter muito veículo, porque tem ponto cego, tá? E a gente vai falar de ponto cego depois. Então não precisa nem colocar, vou colocar aqui congestionamento que já dá pra vocês. Lembra lá das marginais em São Paulo? Outro, feriado prolongado, subida da praia, no caso de São Paulo, né? Então, o caos para conseguir subir a serra. Tem gente que na subida do ano novo passa lá mais de 12 horas na rodovia, tanto para subir quanto para descer, né? Então isso daí é condição adversa. Muito bem. Depois é do veículo. Pessoal, condição adversa do veículo quer dizer o quê? Quer dizer que situações que acontecem no veículo podem fazer com que eu me envolva num acidente de trânsito. Por exemplo, ele fala na matéria, né, a regra geral, por exemplo, problema de suspensão. Suspensão, direção, você pode colocar o sistema de arrefecimento. Então, porque isso aqui vai dar trepidação, a suspensão vai tirar a estabilidade do veículo, esse daqui vai fazer... Aliás, o sistema de arrefecimento vai fazer com que o carro pare mesmo, né? Mas são situações que podem fazer com que eu me envolva no acidente de trânsito. Principalmente essas duas daí de cima, ó. A suspensão e a direção. Porque às vezes o cara... ele não leva, né, o carro, não conhece muito e ele não é um pouco relaxado, ele não leva o veículo para fazer uma manutenção. Então, tá com um problema lá de suspensão, de direção, e ele pega uma rodovia e se envolve num acidente de trânsito feio por conta da falta de manutenção do veículo, tá certo? Então, sempre tem que estar dando um cuidado especial aí no carro, porque a vida da gente também que está em risco, né? Da gente, do motorista e das outras pessoas que estão lá na via, tá certo? A outra condição adversa aí, do motorista. Aqui, pessoal, ó, estado físico e mental. Drogas barra bebida, que é a mesma coisa, né? Ó, celular, mas poderia ser outra coisa, né? Vamos lá, estado físico mental. Só uma vez, a gente não acreditou. Tem umas coisas assim que às vezes, é claro, né? É o meu trabalho, mas você separa, por exemplo, o cara que trabalha de caixa no mercado, ele vai reparar de coisas que acontecem no caixa no mercado, né? Então é claro que me chamava atenção as coisas que são inerentes ao meu trabalho. Uma vez a gente viu um cara andando de moto, não sei se vocês já viram essa proeza, mas andando de moto, engessado, com a perna engessada. É claro que a gente parou e tomou as providências que deveriam ser tomadas. Até porque não dava para ele andar direito, né? Ele ia acabar caindo, o que é pior, né, dele se matar. Porque eu acho que se você quer dar cabo da sua vida, você dá. O problema é que você desgraça a vida do outro. Porque se você morrer debaixo do carro do outro, o outro vai cometer crime. Mesmo que for por culpa, mas ele vai cometer crime,
né? E às vezes você causa um efeito na pessoa traumático que nunca mais o cara vai dirigir. Então por isso que tem que tirar essas pessoas da via. Estado físico, pessoal, pode ser isso daí? Pode. Você tá com o braço quebrado, a mão quebrada, a perna quebrada, a cabeça quebrada. Não pode andar de carro. Você pode andar como passageiro, mas como motorista não pode. É simples assim. Né? Você tem que estar do mesmo jeito quando você foi fazer exame médico. Como que você estava no exame? Ou você foi com a cabeça engessada lá no médico? Ele ia te dar apto? Não. Então você tem que estar do mesmo jeito. Tá? Não pode estar com nenhum tipo de deficiência. E se tiver, se você ficou deficiente, depois você vai fazer o que? Você vai ter que retornar lá no médico. Por quê? Porque se foi parada numa fiscalização, esse carro tem que ser adaptado. Tá? Mental não dá nem falar, né? Então, não necessariamente é por droga ou por bebida. Às vezes, a pessoa tá muito, né, nervosa e tal. Eu peguei um acidente de trânsito esses tempos atrás em Campinas, eu tava vindo para a cidade onde eu moro e a gente tava em deslocamento, eu nem tava trabalhando lá em Campinas. E a gente viu um acidente de trânsito bem feio. A mulher, ela tava com parte da mudança dentro do carro e com 2 crianças. Quando a gente chegou, os populares já estavam socorrendo. Então pensa na cena. A mulher estava com a metade do braço esfacelado, os motoqueiros, né, motoboy e tal, eles estavam fazendo uma cabaninha com as crianças que tinham, acho que 3 e 4 anos, para que eles não vissem o que as pessoas estavam fazendo com a mãe, que estavam tentando, tinha 2 enfermeiras lá, então estavam tentando imobilizar. Então, quer dizer, a condição mental que ela estava, ela tinha brigado com o marido e ela estava falando, né? Porque, por Deus, né? As crianças estavam sem cinta. Ela estava sem cinta, as crianças estavam sem cinta, as crianças foram arremessadas para fora do carro e, por Deus, os motoboys pegaram as crianças jogadas lá nos canteiros daquelas avenidas gigantescas de Campinas. Pegou, graças a Deus nenhum carro passou por cima, levou as crianças e deixou lá eles quietinhos no canteiro e ficaram distraindo eles. Então, pessoal, brigou com o marido, estava cheio de mudança dentro do carro e, quer dizer, tá nervosa, e não sai de casa. Por quê? Porque não tá pensando no trânsito, não tá pensando no que tá acontecendo ali, saiu com as crianças sem cinto de segurança. Ali ela esfacelou o braço, com certeza, ali deu esmagamento, não deu para fazer mais nada no braço dela. Né? Era o braço esquerdo, mas eu não sei se ela era destra ou se ela era canhota. Então, quer dizer, vai fazer com certeza muita diferença na vida dela. Não sei nem o que deu depois, né? Ela deve ter sobrevivido, mas mesmo assim, você vê que ela não tinha bebido, né? Mas mesmo assim, estava nervosa, tinha brigado com o marido e saiu de casa. Não sai, pede para alguém, fica lá esperando. Dá outro jeito, não faz isso daí, porque a consequência pode ser pior do que o problema que você está passando naquele momento, tá certo? Bebida e droga, não precisa nem falar para vocês, né? Então chama o Uber, né? A gente, pessoal, quando bebe, você perde né, aquela percepção de onde você está, de rapidez. Então, se você precisar frear o veículo bruscamente, você não vai conseguir. Se você precisar desviar, você não vai conseguir desviar. Por quê? Porque é tudo muito rápido, né? São frações de segundos que causam um acidente de trânsito. Então, bebeu usou droga, deixa outra pessoa dirigir. Chama o Uber ou então pede para um colega, deixa o carro lá, sai mais barato, deixa o carro lá do que você se envolver num acidente de trânsito. Por quê, pessoal? Não é só que você vai destruir o seu carro. Se você ficar todo hospitalizado lá, você vai gastar dinheiro, fisioterapia, a gente não sabe se você vai ficar deficiente, então pensa bem, né? Aqui celular, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Hoje em dia, sei lá, tem tanta coisa mais moderninha, mas o celular, por quê? Sabe aquela cegueira que eu tinha falado na direção defensiva, de quando bate a luz no olho? Quando você olha para o celular, também é a mesma coisa que vai te dar, não vai te dar cegueira, mas você vai se distrair e você vai percorrer muita distância.
Quantos acidentes de trânsito que a gente fica sabendo aí, que a pessoa foi pegar alguma coisa, foi trocar a estação do celular, do rádio, e acabou acontecendo um acidente de trânsito. Alguém vai na frente, uma criança entra na frente, olha que coisa. Você foi olhar o WhatsApp, foi ver se chegou mensagem no WhatsApp, então a criança na frente. Olha só. Né? Tudo bem, não foi culpa sua, mas como é que fica a cabeça? Né? Será não? Eu tenho certeza, se você tivesse atento, você não teria passado por cima da criança. Olha só. Não teria matado outra pessoa. Porque assim, culpa ou não, a questão é o seu psicológico, se aguenta continuar nessa situação aí. Aliás, continuar dirigindo, tá? Então, vamos pensar nisso daí, tá? Vamos ver o próximo. De passageiro. Passageiro, pessoal, a gente pode imaginar das crianças, as crianças têm que ficar presas lá, né? Tem que ficar presa. Não é pra ficar jogando as coisas, né? Porque eu tô falando de criança porque adulto não vai fazer isso, né? Ficar jogando coisa lá no motorista, né? Então tem que prestar atenção. Se você tá sozinha ou sozinho com a criança, não deixar coisa fácil, né? Porque criança não tem juízo, vai jogar para fora do carro, vai jogar na sua cabeça e vai te atrapalhar. E tem aquela, né? Estado mental, físico não, mas o mental pode acabar acontecendo do motorista se envolver em acidente de trânsito. Vou dar um exemplo comum. Briga de marido e mulher, de namorado, seja lá o que for, dentro do carro. Aí a mulher, eu já vi, e olha que eu não estava nem de serviço, mas eu já vi mulher espancando o cara dentro do carro, né? Então, pode causar acidente? Claro que pode, né? Resolve o que tem que resolver, paga um Uber para ela ir embora, ou para ele ir embora, e toca a vida, e vai embora com segurança, tá? O passageiro também pode fazer com que a gente se envolva em acidente de trânsito. Só um detalhe, pessoal. Todo mundo tem que estar de cinto, né? Passageiro também, tá? Passageiro é infração de natureza grave. E olha só, uma pessoa que está no banco de trás, eu não vou entrar em detalhes porque tem aula específica para isso, mas a pessoa que está atrás, por exemplo, uma criança, se ela sair de lá porque está sem cinto de segurança, eu não vou nem falar que ela vai se matar, tá? Ou que ela vai se machucar. Mas se é uma criança e ela for projetada para frente, ela pegar, dependendo de como ela pega no motorista, ela pode fazer com que o motorista se machuque e até morra, tá? Por causa da pancada. Então, presta atenção, tá? É para usar. Passageiro também faz com que a gente se envolva em acidente de trânsito. O motorista tem que cuidar de todo mundo, tá? Muito bem. Condição adversa de carga. Cabe aqui, tá? Condição adversa de carga, pessoal, quer dizer o quê? A carga pode fazer com que o motorista se envolva em acidente de trânsito e todo mundo? Pode. Um exemplo, aqueles carros que tá até torto, né? O cara, ele coloca coisa para mais, né, no carro e também dá problema. Ou carga mal acondicionada. Muitas vezes, nesses veículos de produtos perigosos, muitas vezes, não necessariamente, pode ser qualquer um, ele entra e ele não participa do carregamento. Então, mas tem que ter a responsabilidade de quem? De quem colocou lá a condicionar direito a carga. Tá? Por quê? Porque se ela não tiver se ela tiver mal condicionada, isso pode gerar um acidente de trânsito e feio ainda. Tá? Tem uma outra situação de carga, que é o quê? Carga de animal. Tá? Então tá transportando animal. Aí o cara, ele pega e transporta o bicho de qualquer jeito, o bicho acaba caindo na rodovia, tá? Então, condição adversa de carga também. Carga viva, mas é de carga, tá? Então, pessoal, eu falei pra vocês de todas as condições adversas aí. Agora, a gente vai fazer bastante exercício para fixar bem a matéria, por quê? Como eu disse, direção defensiva é a segunda maior matéria, né, que é pedido pra gente. Então, a gente tem que arrebentar,
Tem que saber tudo. Ela é mais fácil no meu entendimento, apesar que eu gosto mais de legislação, mas eu tenho que falar que direção defensiva ela é mais fácil mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar, porque tem questões que confundem, né? Por exemplo, condição adversa. Vem essas daí, aí coloca lá condição adversa de conhecimento. Pronto, errou a questão, porque não tem essas. Tem essas aí, condição adversa de conhecimento, tá? Então, por isso que a gente tem que estudar para saber direitinho como é que vem na prova, tá? É isso aí, pessoal. Fica aí comigo que agora a gente vai fazer o exercício. Até mais.